Hoje no nosso quadro semanal de entrevistas eu terei o prazer de conversar com a Johanna Massetti, ela que é estudante do curso de jornalismo aqui da Universidade Selma, e hoje a gente vai bater um papo sobre o que ela gosta de fazer no dia a dia, seus hobbies, suas aspirações. Bom, Johanna, começar com a primeira pergunta aqui importantíssima. Por que você torce para o time da Inter de Milão? O que te identifica com esse time? Então, eu sempre me identifiquei com a Itália, né? Sempre gostei de uma coisa mais underdog, uma coisa que sofre, assim. E aí, os mais famosos lá eram Juventus, Inter e Milan. E o Milan sempre tive um ódio, assim, uma coisa. E a Juventus sempre foi muito criminalista, assim, muito criminosa. Aí a Inter me pegou no meu coração e até hoje eu sou interista. Certo, então o Milan é o rival, tu odeia o Milan. Sim. Tem que ter essa rivalidade, né? Claro. Agora, puxando assim, papo de Itália, já que a gente tá falando de Inter, de Milão, de Juventus, eu queria saber se a Itália é o top 1 assim, dos teus países que tu queria conhecer, assim, pra visitar, pra conhecer mesmo como é que é o país. Sim, com certeza. Queria muito tirar uma cidadania pra mim, que eu tenho antepassados que são italianos. Queria até mesmo morar lá. Sei que a situação lá atual não tá muito boa, mas moraria lá, sim. E tá no top da minha lista de prioridades de visitar. Legal tu falar isso agora, porque já casa com a próxima pergunta que a gente preparou, que é: tu queria ter crescido em outro país? Por exemplo, se tivesse a oportunidade de escolher, hoje eu vou escolher voltar para minha infância inteira, eu escolheria crescer em outro país? Seria a Itália? Acho que não. Eu não trocaria o Brasil, nem a minha cidade, porque eu acho que a gente nascendo aqui tem um repertório cultural muito grande e é muito melhor a gente sair daqui e ir para outro lugar do que sair de lá e vir para cá, porque você nunca vai entender com todo como a gente que é brasileiro entende. O brasileiro é batalhador, né? Como dizem. E agora falando um pouco de infância, eu queria saber em qual momento tu percebeu que as nuvens não são feitas de algodão. Por exemplo, tu parou pra pensar que, cara, eu não sou mais criança, eu tenho responsabilidades, eu tenho que me preocupar com certas coisas. Eu queria saber qual foi esse momento que tu conseguiu discernir isso. Cara, sendo bem sincera, eu ainda acho que as nuvens são feitas de algodão. Tipo, pra mim, se acontecer alguma coisa que eu realmente não vou conseguir lidar, eu realmente só penso que eu vou matar. E, tipo, falando sério. E aí, tipo, se eu não consigo aguentar, eu acho que não vale a pena a gente ficar... Porque a vida, ela pode até ser difícil, mas a vida é boa. E a partir do momento que ela não ficar boa, não vale a pena mais viver. Eu também concordo. Eu acredito que a gente tem que levar esse olhar alegre, até porque se a gente olhar tudo com um olhar triste, não faz sentido. Sim. E falando um pouco ainda de infância, eu queria saber qual foi a tua experiência ou uma das experiências, né? Porque é difícil a gente elencar uma, mas eu queria saber qual foi a tua experiência mais marcante, mais feliz, assim, que tu teve de infância. Feliz. Assim, vivendo, eu não consigo pensar, mas, tipo... Momento marcante, sim. Não, tu lembra da tua infância? Porque... Cair de bicicleta. Pra mim, quando eu vivia, não era bom. Hoje em dia eu lembro e eu fico, legal. Mas não era algo realmente muito bom. Nada muito ruim, era uma coisa bem ordinária. Tá melhor agora, né? Prefiro agora. Eu me lembro muito mais. E agora falando um pouco sobre inspirações profissionais, eu queria saber se tem alguém, algum personagem, alguma figura que te inspira ou te inspirou a cursar o curso de jornalismo. Sim, tem um crítico de cinema, é o Dalle Nogari. Quando eu tava vendo os vídeos dele, ele descobriu, fazendo pesquisa, ele também é jornalista, se não me engano, que o primeiro registro da palavra Oscar em todos os jornais. E depois que eu vi isso, eu fiquei muito obcecada por ele. Eu queria realmente fazer jornalismo para investir nessa parte de pesquisar. Também quis fazer história por causa dessa pesquisa. É bem ele mesmo. Massa. Legal demais. Curto muito quem admira o cinema e quem gosta dessa área. Bom, agora vamos falar de hobbies, tá? Eu sei que a Johanna é uma pessoa que tem muitos hobbies, gosta de fazer várias coisas, e eu queria que tu elencasse, por exemplo, dentre os que tu já faz, os que tu pratica, qual é o que tu mais gosta e qual é o que tu nem gosta tanto assim. Por exemplo, eu faço, mas eu poderia não fazer.
Primeiro lugar, fazer trivia. Tipo, jogo de perguntas e resposta. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. A palavra cruzada, esse é meu maior hobby. Segundo, ver filme, assistir cinema, falar sobre cinema, engajar sobre cinema. Em terceiro, acho que aprender, tipo, não sei se isso entra como um hobby, mas tipo, abrir assim uma página e só ir pesquisando assim as coisas e aprendendo coisas novas, coisas pequenas, coisas grandes. É besteira legal de aprender. Aí uma coisa que eu não gosto tanto, não sei dizer. E qual é o teu hobby mais exótico, assim, que tu gosta de fazer? Que é uma parada que é diferentona. Caralho, não sei. Acho que eu não tenho hobbies exóticos. Eu tenho coisas exóticas dentro dos hobbies, mas os hobbies em si não são exóticos. Define a tua personalidade em 3 estilos musicais. Pois. Só 3. Tá. Não vai ser um estilo, mas vai ser um tema dentro da música. Música de lésbica triste. Música de boy group gay. Tá. E rock dos anos 60. É bem eclético, né? E qual é o teu tipo de personalidade predominante, por exemplo? Tem uma pessoa extrovertida, uma pessoa introvertida, mas só que a pessoa que tá de fora, que não conhece a Johanna a fundo, não consegue perceber isso, só pessoalmente, assim, fisicamente. Uma palavra simples, mas que eu acho que me define muito, é legal. Legal. Eu sou uma pessoa muito legal. É legal. Eu sinto que eu abranjo todas as partes do legal. Tá. Então acho que é bem isso. Isso é legal. Sim. E agora, para encerrar nossa entrevista, eu quero fazer uma pergunta muito importante para ela, que vai ser bem rápida, mas que vai deixar uma mensagem aqui para os nossos futuros calouros do nosso curso. Eu queria saber uma palavra que tu deixaria de incentivo ou não, para quem está pensando em cursar jornalismo. Só uma palavra. Interesse. Acho que você demonstrar interesse na área é muito importante. Pra não ficar que nem um zumbi no meio da sala, só indo com a manada ou entregando trabalho, fazendo prova e não absorvendo nada do curso, que é um curso muito rico, muito importante. Seja interessado. Esse foi o nosso quadro de entrevista semanal com a Johanna. Queria agradecer a presença dela aqui e até a próxima. Tchau, pessoal.